Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do monte Hor pelo caminho que leva ao Mar Vermelho para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam. E morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração. E chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração. E chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face, no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim. Ao invocar-vos, atendei-me sem demora. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. As nações respeitarão o vosso nome, e as leis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará sua prece. Ouvi, Senhor, escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Para as futuras gerações se escreva isso, e um povo novo a ser criado, louve a Deus. Ele inclinou-se de seu tempo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. Ouvi, Senhor, escutai minha oração. Chegue até vós o meu clamor.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo? Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, muitos místicos, muitos mestres da espiritualidade nos ensinam a fazermos memória, a recordarmos continuamente em nossa vida as graças, as benesses, os favores que Deus nos concede continuamente, para que quando estivermos no momento de desolação, quando estivermos no momento de dificuldade, quando estivermos no momento de sofrimento, lembrarmos daquelas situações e assim alimentarmos a nossa fé e não fazermos como o povo de Deus fez quando estava na sua caminhada pelo deserto rumo à terra prometida. Aquela própria caminhada do povo de Deus pelo deserto, tendo como objetivo final chegar à terra prometida, já é um sinal da nossa caminhada pela vida, tendo como destino, tendo como objetivo final chegar no céu, chegar na eternidade junto de Deus. Rapidamente, o povo de Deus esqueceu as intervenções, os favores e as graças que haviam recebido de Deus, começaram a impacientar-se, diz o autor sagrado, na sua impaciência começaram a murmurar,
contra Deus e contra Moisés. A murmuração é qualquer palavra, é qualquer gesto, é qualquer expressão de descontentamento, de questionamento, de insatisfação contra alguma coisa. E existem pessoas que são tão dadas à murmuração, que se acostumaram tanto à murmuração, que chegam a lamentar o fato de que Deus não tenha um departamento de ouvidoria onde Ele possa levar os seus queixumes e os seus reclames. Ou então, aqueles que desejam que Deus pudesse ter, como acontece em algumas repartições públicas, em que há ali um livro onde o usuário, onde o freguês, onde o cliente pode deixar, inclusive, anotado a sua reclamação. Pode deixar ali anotado: se o atendimento não me pareceu bom, se o produto não tinha a qualidade que ele desejava, se o serviço não foi prontamente servido como ele pensou que seria. A murmuração é algo tão detestável diante de Deus, porque ela é um sinal de que se está colocando em dúvida, se está questionando a exatidão daquilo que Deus tem para nós, se está questionando e pondo em dúvida a insondável sabedoria de Deus. Está se colocando em dúvida a infalível providência de Deus. A murmuração, diz o nosso texto sagrado, pode acontecer diretamente contra Deus ou contra as pessoas. No caso aqui do povo de Deus, diz claramente, eles murmuravam contra Deus e contra Moisés. Enquanto murmuravam, o povo foi atacado por serpentes venenosas e muitos morreram. O povo interpretou aquele incidente como sendo uma consequência do afastamento de Deus, como sendo uma consequência da sua rebeldia contra Deus. Deus então ordenou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, colocasse na ponta de uma vara e erguesse para facilitar que todos pudessem vê-la. E o texto sagrado diz: aqueles que haviam sido picados pelas serpentes, olhando para aquela serpente de bronze, ficavam curados. E aquela serpente de bronze tornou-se um sinal da manifestação da bondade e da misericórdia de Deus. Todos aqueles que olhassem para ela ficavam curados.
E este, para nós católicos, é o sentido de nós usarmos imagens. Fazemos imagens de nosso Senhor Jesus Cristo, fazemos imagens da Virgem Maria, fazemos imagens de santos, fazemos imagens de cenas bíblicas e, inclusive, no caso de vocês, está aqui à direita da entrada principal da igreja, aquela cena clássica de Santo Cura d'Ars perguntando ao menino qual era a direção de Ars. E quando o menino lhe indica, ele responde ao menino: você me indicou o caminho para Ars, e eu vou indicar para você o caminho para Deus. Esta cena está ali representada na porta da igreja de vocês. E este acontecimento também é uma afirmação definitiva de que aquela ordem que Deus deu no livro do Êxodo, de que não se fizessem imagens, e depois continua dizendo: não faça imagem de nada que está no céu ou sobre a terra, para adorá-las, para dizer que elas são Deus. Nós temos as imagens como um sentido pedagógico. Irmãos e irmãs, quem quiser conferir quando chegar em casa o livro da sabedoria, no capítulo 16, versos de 5 a 7, nós vamos ver ali o autor sagrado refletindo sobre este acontecimento do Antigo Testamento muito tempo depois. E ali então o autor sagrado diz que quando o furor dos animais atingiu o povo e eles pereceram pela mordedura de sinuosas serpentes, a cólera de Deus não durou até o fim. Eles foram por pouco tempo atormentados para a correção deles, ou seja, aquele sofrimento teve um motivo pedagógico da parte de Deus. E o autor sagrado ali continua dizendo: eles tinham um sinal de salvação que lhes fazia lembrar o preceito da sua lei, ou seja, a imagem da serpente de bronze. Não em vista do objeto que eles olhavam é que eles eram curados, mas pelo Senhor Deus, que é o Salvador de todos. Ou seja, o autor sagrado está dizendo: por que eles olhavam para aquela imagem da serpente e eram curados? O autor sagrado diz: não existia nada de sobrenatural. Não existia nada de miraculoso naquela serpente de bronze. Mas ao olhar para aquela serpente de bronze, o povo se lembrava da lei de Deus e arrependiam-se dos seus pecados. Aquela serpente de bronze tornou-se um sinal de salvação. Inclusive, nosso Senhor Jesus Cristo cita no Evangelho de hoje aquela passagem para dizer: a serpente foi levantada no deserto. Aqueles que olhavam para ela ficavam curados. Também o Filho do Homem vai ser levantado, e aquele que olhar para ele
também será curado. Quando tiverem elevado o Filho do Homem, diz Jesus, então saberão que eu sou nosso Senhor Jesus Cristo, erguido na cruz. Não é mais somente um sinal da misericórdia de Deus para conosco. Ele é a própria salvação que Deus preparou para nós e para toda a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.